Meus amados e meus queridos irmãos, estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a nossa Revista da PEC no nosso terceiro trimestre de 2021 e nesse trimestre nós vamos estudar dois livros, como a gente já falou na semana passada, dois livros históricos do Antigo Testamento. O primeiro é Ruth, onde nós vamos comentar hoje. O segundo vai ser Esther. Então nós já estamos na segunda lição desse terceiro trimestre. O tema da nossa lição de hoje é Noemi retorna a Belém. Então nós vamos discorrer ou tecer um comentário para que sirva de auxílio a professores, a alunos, a superintendentes da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que a nossa Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo, porque traz ensinamentos para que assim nós venhamos como aluno aplicar em nossa vida, para que assim a gente venha ser prósperos aqui nesta terra. Então a Escola Bíblica Dominical ela tem esse grande objetivo de ajudar os santos na caminhada diária, para que assim nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de trazer o comentário, eu quero só agradecer a todos os irmãos que têm sido fiéis parceiros a este canal, a esta ferramenta de pesquisa, que é esses vídeos, onde muitas pessoas têm feito a utilização e têm deixado aí nos seus comentários agradecimentos, têm às vezes deixado opiniões, e isso muito tem nos ajudado. Eu quero agradecer de uma forma imensamente a todos que têm sempre disponibilizado um tempinho ali para escrever alguma coisa e interagir com o nosso canal. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um desses irmãos que sempre tem sido uma bênção para nós. Que Deus abençoe a todos. E lembrando a você que não é inscrito, pela primeira vez está assistindo esses vídeos ou já assistiu em outras oportunidades. Não perca essa oportunidade, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Visita também aqui nas descrições dos vídeos, que a gente sempre deixa esse material que a gente comenta, para que assim você possa acompanhar aqui a nossa explanação com o material em mãos. Então que Deus abençoe e continue usando a cada um em nome de Jesus. Agora nós vamos apresentar aqui aos irmãos os nossos objetivos antes de adentrar aqui ao nosso textuário. O primeiro objetivo é conhecer os personagens das histórias e os seus dilemas. Segundo, situar os eventos no tempo e seus desdobramentos no decorrer da narrativa. E o terceiro objetivo é reconhecer que os personagens, pessoas comuns, são instrumentos de Deus para seu plano maior. Então nós vamos estudar ou comentar sobre esses três objetivos que devem, de uma forma direta, ser aplicado na sala de aula e na administração da sua aula, querido professor. Então não deixe de levar para a sua ministração esses objetivos e aplicá-los de uma forma que venha lhe ajudar a que seus alunos tenham aí a sua mente mais aberta, mais receptiva para o entendimento dessa aula ministrada nos domingos. Vamos passar agora aqui ao nosso textuário. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ruth 1, verso 22. Aqui no textuário a gente precisa, antes de passarmos aqui e darmos, vamos dizer que continuidade ao nosso comentário, nós precisamos aqui apresentar o que diz o nosso textuário. Vamos aqui comentar um pouco sobre a Ruth, que é a protagonista do livro, que é o instrumento maior utilizado por Deus para trazer ao mundo, apresentar ao mundo o seu projeto do Messias. E a gente precisa aqui falar também de Noemi. Então a palavra Ruth, a gente vai ver isso com mais atenção no ponto primeiro, onde a gente vai conhecer cada personagem, onde a gente vai, de uma forma direta, dar detalhes acerca da vida de cada
vamos dizer que personagem desse texto. Então, a primeira que eu quero falar aqui é sobre Ruth. Ruth era uma moabita que casara com um dos filhos de Noemi e o seu esposo veio a falecer, então ela ficou viúva. Noemi, da mesma forma, era uma viúva que era uma belemita de Efrata, ali das cercanias de Judá, tinha emigrado com sua família para Moabe, e ali o seu marido também veio a morrer, e ela veio a ter algumas perdas ali em Moabe, seus 2 filhos e o seu esposo. Então ela também era viúva. Então ela recebe informações de que a sua terra estava prosperando, as bênçãos do Senhor, voltou à cidade de Belém, que tem um significado em hebraico, casa do pão, e ali Noemi ela decide ir, mas ela pensa consigo de levar as suas 2 noras. Mas no meio do caminho, Noemi passou a refletir um pouco e teve um bom entendimento de que não tinha por que levar as suas noras e que elas tinham a liberdade de voltar para os seus parentes. E ali Noemi apresenta, através da conversa, essas circunstâncias. E aí Orfa, que era uma das noras, decide voltar, mas Ruth se apega tanto a Noemi, fazendo jus ao significado do seu próprio nome, que a palavra Ruth significa amizade, amiga ou companheira, e Noemi significa doce, amável. Então ela decide não abandonar a sua sogra e pretende ir até Belém e ali viver aonde Noemi dormia. Ela diz que ia dormir, aonde Noemi dissesse que era a sua terra, ela ia ficar, e reconhecia ali o povo de Noemi como seu povo, o Deus de Noemi como o seu Deus. E aquela atitude ou aquela ação de Ruth ali diante da sua sogra, ela é honrada, né, por Deus. Deus abençoa ali vamos dizer que aquele acordo que Ruth fecha ali com Noemi. E aqui no texto áureo a gente precisa entender que é um relato do que estava acontecendo, né, nesse cenário onde Noemi estava saindo de Moabe, voltando de Moabe para Belém. Isso quase já uma década que ela estava morando em Moabe. Agora ela não tem mais nenhum motivo, nada mais o prende naquele local. Ela quer voltar para Belém, e é aonde a gente vai dar continuidade nessa videoaula, falando sobre esses detalhes, né, explicando com mais detalhes acerca da palavra Belém, da palavra Efrata, né, por que Belém era conhecido como Belém Efrata. Isso tudo a gente vai aprender nessa lição. Vamos aprender sobre também Boaz, que é aonde aqui Boaz vai surgir ou entrar aqui na história, já iniciando o capítulo 2. A gente vai aprender sobre Boaz. Vamos aqui para a nossa verdade prática, que diz: a providência de Deus faz da longa e árida caminhada um venturoso retorno ao lar. Então perceba que a nossa verdade prática, ela expõe para todos nós acerca da providência de Deus, que a providência de Deus ela faz da longa e árida caminhada de Moabe a Belém um venturoso retorno ao lar. É uma aventura que estava dando gosto, né, a Noemi retornar para Belém, saindo de Moabe para retornar à sua terra natal. Então, o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre Noemi, né, vamos falar sobre os personagens. O primeiro, Noemi, o segundo, Ruth, e o terceiro, Boaz. Nós queremos iniciar trazendo algumas informações sobre o primeiro personagem aqui que o texto, que a nossa comentarista apresenta, que é Noemi. Então, Noemi, o significado do seu nome é agradável, é também beleza, graça,
é algo que também dá a ideia de algo doce, né? É onde a gente vai ver que quando ela vai chegar em Belém, as pessoas que vão recepcioná-la, vão lembrar dela, né? Que há 10 anos atrás ela tinha saído, e vai dizer, olha, essa é Noemi. E aí é onde ela vai usar uma expressão dizendo, não, eu não sou mais Noemi, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Por que ela usa essa expressão Mara? Porque todos os judeus, os habitantes de Belém, conheciam muito bem a história de quando o povo sai do Egito e no deserto eles encontram ali uma água que é conhecido como a água amarga, né? Que é onde o povo vão ver que aquela água ela foi amarga, e a gente percebe que Noemi está fazendo esse contraste, que quando ela sai de Belém para Moabe, com destino a Moabe, ela sai como Noemi, como algo doce, como algo amável. E quando ela retorna com amargura no coração, porque ela não entendia o propósito ainda de Deus na sua vida. Então, quando ela retorna para Belém, ela prefere ser chamada de amargurada, de alguém amargo. Então, Noemi, ela era a esposa de Alimeleque, e ela tinha 2 filhos, Marlon e Quirlom, e eles morrem. 10 anos depois ela retorna a Belém com a sua nora conhecida como Ruth. Então essas são as informações que nós temos acerca de Noemi. O segundo personagem, Ruth, a Moabita. Ruth, todos nós sabemos que ela era uma descendente dos Moabes, né? A origem a gente comentou na semana passada, que nasceu essa, vamos dizer que essa nação, ela teve a sua matriz lá no caso de Ló, né? Era dos descendentes de Ló. Então, Ruth, como a Moabita, ela é aqui escolhida como um instrumento, né, para trazer ou fazer parte do plano de Deus. Isso a gente vê ela aparecendo na genealogia de Jesus. Das 5 mulheres mais importantes na genealogia de Jesus, Ruth está entre elas. Isso lá em Mateus capítulo 1 e o versículo de número 5 a gente já vê Ruth aparecendo ali. Mateus 1 e verso 5. Então a gente, quando fala sobre Ruth, a gente precisa também esclarecer o significado do seu nome. Na lição passada a gente viu isso com detalhes, que tem um sentido de companheira, de amigo e também de alguém fiel. Esse é o simbolismo ou o significado da palavra Ruth. Então Ruth, como sendo uma das personagens principais ou a personagem principal aqui desse texto, no decorrer do livro a gente vai ver que ela vai casar outra vez, vai casar com um homem chamado Boaz, que é o assunto do próximo tópico. E esse casamento na vida de Ruth, ele vai acontecer, e para nós cristãos é um simbolismo, né, do que Cristo, como nosso remidor, como redentor, ele vai casar-se com a igreja, né? Daí a Ruth aqui, ela é uma representação de toda a humanidade, que a humanidade, ela por si só, ela não tinha mérito nenhum, né, diante de Deus, assim como Ruth, sendo moabita, não tinha mérito nenhum diante da nação de Israel. Certo que os moabitas, havia uma profecia que Deus havia lançado através da boca de Moisés sobre os moabitas, dizendo que até a 10ª geração eles não iam ser abençoados. A gente entende que quando Deus manda Moisés amaldiçoar os moabitas, é porque os moabitas eles não ajudaram os israelitas no momento em que eles precisaram. Os israelitas eles estavam marchando numa terra prometida, e ali os moabitas negaram passagem ao povo hebreu. Foi aonde Deus ali disse a Moisés, para que Moisés lançasse essa profecia, essa maldição aos moabitas, dizendo que até a 10ª geração, por causa daquela atitude negativa deles, eles não iam ser abençoados.
E aqui no caso de Ruth, essa moabita, a gente vê Deus mostrando mais uma vez a sua graça e a sua misericórdia. Esse livro para nós é mais uma prova irrefutável de que Deus não faz acepção de pessoas, de que não importa a nacionalidade, Deus abençoa. A gente vê isso na vida desse personagem conhecido como Ruth, essa moabita que vai casar com Boaz e vai ser bisavó de Davi. Vamos dizer que o segundo monarca, né, da nação de Israel vai ser bisneto aqui dessa Ruth, que é aqui a personagem principal aqui desse texto. Vamos passar para o terceiro personagem, Boaz. Quem era Boaz? Conforme Mateus capítulo 1, versículo 5, Boaz era filho de Raabe, a pecadora, e filho de Salmão. Isso aqui a gente precisa também destacar como professor, e a gente não precisa se aprofundar, mas a gente também precisa deixar claro que Mateus capítulo 1, versículo 5 diz que Boaz era filho de Raabe, né? Uma outra gentílica que se convertera ali quando o povo estava tomando posse da terra prometida. Ela era de Jericó, ela deu guarida, ela escondeu os espias, os 2 espias de Josué, e ali como um sinal dessa providência dela, como um sinal a essa obediência, esse reconhecimento de que Deus iria tomar a cidade e ela se converter através das suas palavras, no texto lá de Josué capítulo 2, a gente vê que ela também entra aqui na linhagem do Messias, na linhagem também da dinastia davídica, né? Sendo aí casada com Salmão e tendo aí um filho. E esse filho, Mateus capítulo 1, versículo 5 diz que era Boaz. Esse Boaz que vai casar com essa estrangeira também conhecida como Ruth. Agora, aqui a gente precisa esclarecer que vai ter uma lacuna de tempo. Porque quando o texto de Mateus 1, verso 5 diz que esse Boaz que casa com Ruth e que tem um filho por nome Obed, é filho de Raabe com Salmão, a gente precisa entender que esse período dos juízes, ele durou 350 anos. Se esse período durou 350 anos, mais ou menos, não sabemos ao certo, ele dura 350 anos. E a gente precisa entender que esse texto, quando afirma lá de Mateus que Boaz é filho, então, ou ela veio ter, né, o Boaz muito avançado em idade, e Boaz era já muito idoso, ou houve aí vamos dizer que uma lacuna de tempo do qual foi omitido. Mas a gente pesquisando com mais afinco, com mais riqueza de detalhes, aqui não é o nosso foco, mas quando a gente vai pesquisar, a gente entende que o texto aqui ele foge da cronologia, né? Ele não bate cronologicamente. Então, nesses relatos. Mas o que a gente tem que entender e crer é o que a Bíblia diz. Se Mateus está dizendo que esse Boaz é filho de Raabe, assim nós temos que crer. Ainda que nós não venhamos, né, provar, né, vamos dizer que de uma forma lógica a questão do tempo, do espaço de tempo, desse lapso de tempo que a gente frisou na lição passada. Mas quem era Boaz? Boaz era filho de Salmão, seu pai, era um judeu, um hebreu, né, da tribo de Judá. A sua mãe era uma gentia que se convertera, né, que é conhecida como Raabe, e agora ele vai casar com Ruth, que é uma moabita. E ele vai ser pai de Obed, que vai ser aí avô de Davi. Então a gente precisa entender que a palavra, o significado do nome Boaz, significa nele a força. E quando a gente lê 1 Reis, capítulo 7, versículo 21, a gente vê que Salomão, quando ele vai inaugurar ou construir o templo, ele vai buscar lá em Tiro um profissional, um artesão que trabalha ou que faz artes por meio de cobre, consegue fazer qualquer imagem com cobre. E a Bíblia vai dizer que esse artesão, sobre ele tinha um espírito de sabedoria, de conhecimento e de entendimento.
E ali ele no templo do Senhor ele vai construir duas bases. Ele vai construir como que se fosse duas torres, dois pilares, todo de bronze, né? E ainda vai botar dois carretéis para que as cortinas sejam puxadas através dessas duas torres. Uma torre ao lado direito, a outra ao lado esquerdo. Essa do lado esquerdo ele vai dar o nome de Boaz, porque tem esse significado, né? Nele há força. A do lado direito vai chamar Joaquim. Então, quando nós olhamos para o significado do nome Boaz, a gente percebe que Boaz ele era um homem piedoso, o texto vai dizer, um homem generoso, um homem amável, um homem simpático, um homem, acima de tudo, rico, né? E muito sábio. Esse Boaz, conforme o texto onde nós lemos, a Bíblia vai dizer que ele era Efrata. E aqui a nossa comentarista da nossa lição, da nossa revista, ela vai, vamos dizer que se omitir de comentar sobre o significado Efrata. Ela só vai dizer aqui na segunda lição que Efrata está relacionada a Belém, mas não vai trazer nenhuma explicação. Mas eu quero falar com base bíblica aqui que Efrata, ela é a mesma Belém. Ou seja, se nós olharmos os mapas mais antigos, né, a gente não vai encontrar lá na época dos juízes, a gente não vai encontrar lá nos mapas antigos a cidade de Belém, mas nós vamos encontrar a cidade de Efrata. Lembra de Jacó, quando ele casa com Lia e Raquel? A Raquel ela vai morrer na estrada. E Jacó vai dar esse testemunho, vai dizer que ela morreu muito próximo, né, bem pertinho de Efrata, no caminho de Efrata. Aí o texto lá vai dizer que Efrata é Belém. Isso quando a gente lê lá em Gênesis 35 e 19, a gente vai ver isso. Tem uma outra profecia também, lá de Miqueias capítulo 5 e o versículo 2, onde o Senhor fala por intermédio de Miqueias dizendo: "E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és uma das menores de Judá, porque de ti sairá o Salvador, aquele que há de guiar o meu povo." Então essa profecia e essa referência de Gênesis, capítulo 35, 19, são provas, evidências de que Belém, ela é a mesma Efrata, porque antigamente ela era Efrata. Então quando o texto fala que tanto Noemi como o próprio Boaz, eles eram efrateus, é porque eles eram ali de Belém. E Belém ali, na época, ela era muito pequena, muito compacta. Depois ela vai crescendo. Mas o centro principal, a cidade velha, ainda era tida ou conhecida como Efrata, né? E a cidade foi crescendo, tendo dimensões maiores, e aí é conhecida como Belém. Mas Belém e Efrata é a mesma cidade, só mudou de nome. E como a gente entende, a gente como professor de escola bíblica, como estudante, a gente entende que a Bíblia, o texto da Bíblia, ele auto se explica. Se nós formos lá para Ruth, capítulo 4, e versículo 11, nós vamos ver lá que o próprio texto vai dizer que Belém é Efrata e Efrata é Belém. Lá a pessoa que vai abençoar o casamento ali de Boaz, o casamento de Ruth, ela vai dizer que assim como Raquel foi para com Israel, para com Jacó, que essa mulher Ruth, essa moabita, seja assim com Boaz, né? E ainda vai dizer o texto, e ela morrendo, é muito perto aqui de Efrata. Então a gente entende que o significado dos efrateus ou da cidade de Belém é a mesma coisa. Eles não estão relacionados, eles são a mesma coisa. Efrata e Belém é a mesma coisa. Então a gente não pode divorciar essas duas palavras, mas elas são o mesmo significado. Uma outra coisa que nós ainda queremos destacar sobre a vida de Boaz é que Boaz, ele também, além de ser um homem que tinha muitas características, eu destaquei aqui, fiz algumas anotações que eu preciso trazer e apresentar a você. A primeira que a gente vê aqui é que ele era um varão
que ele sempre prezava pela a cortesia e a piedade. É tanto que a gente, quando lê todo o livro, todos os capítulos aqui do livro de Ruth, a gente vai ver que quando ele chegava diante dos seus trabalhadores, ele sempre saudava a cada um, né? Com muito respeito, ele era muito cortês. Uma outra característica, ele era alguém que observava, né? Ele era um bom observador. É tanto que quando ele vai nos seus pastos, nas suas terras, né? Na sua roça ali, ele vai ver logo Ruth, porque ele era alguém que observava todas as suas propriedades. Ele era também simpático, ele chegava, falava com todas as pessoas e com muito respeito. Era alguém que também tinha conhecimento, né? E acima de tudo a gente vai ver que ele era uma pessoa bondosa, de um bom testemunho com relação tanto ao próximo como à própria lei de Deus. Porque quando nós lemos lá em Levítico 19:9, a gente vê ali, e ela é repetida lá em Deuteronômio 24:19, a questão da lei que protegia o estrangeiro, o órfão e a viúva, ou seja, os pobres, aqueles que eram necessitados. A gente vai ver que esse texto eles vão descrever com muita propriedade de que se alguém plantasse uma roça e nos cantos da roça não podia colher, tinha que deixar esses frutos, tanto para os pobres, para as viúvas ou como para os estrangeiros, que viesse passar e ter alguma coisa ali para catar. E era exatamente isso que Ruth estava fazendo quando conheceu Boaz. E Boaz conheceu Ruth fazendo isso. Então, quando eles tinham uma plantação, eles colhiam a primeira vez. Aquilo que nós chamamos de soca, eles não faziam, porque era mandamento do Senhor. O Senhor não permitia que um judeu, que um hebreu, voltasse para colher a segunda vez na mesma roça. Só colhia uma vez. O que ficasse para trás não era para voltar, porque se voltasse, voltava debaixo de maldição e não mais debaixo de bênção. Não era mais abençoado por Deus. E esse mandamento Boaz respeitava muito. E Boaz aí chega para os seus trabalhadores e ainda diz para eles: olha, deixe o máximo que puderem aí para trás, para que essa moça possa colher. Então a gente vê que ele era um homem bondoso. Então essas são todas as características e informações que nós temos acerca desse personagem Boaz. Agora nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre retornando a Belém. Nesse segundo ponto é com base no capítulo 1, do verso 6 até o verso 18. O primeiro tópico fala sobre boas notícias de Belém. Aqui nesse primeiro tópico a gente vai comentar, apresentar na nossa classe, que Noemi ela ainda está na terra de Moabe. Ela vai receber informações de que em Belém o negócio está andando, o negócio está desenvolvendo. A prosperidade que havia antes dela sair tinha voltado. A casa do pão estava a todo vapor produzindo pão. A padaria estava funcionando. Então a gente vê que essas informações enchem de esperança o seu coração. Aquela Noemi que estava amargurada, sem destino, só esperando a morte chegar, agora ela se enche, se reveste de coragem, de ousadia e quer ir para Belém. É aonde ela vai conversar aí com as suas noras. Segundo tópico, o retorno das 3 viúvas. Aqui a gente precisa entender que se a gente não atentar bem, a gente vai acabar fazendo uma salada, misturando as coisas aqui. Que a gente precisa entender que de Moabe, da casa de Noemi, vai sair as 3 viúvas. Elas vão sair e no meio do caminho é que ali vai haver uma decisão por parte de Orfa, uma das viúvas, que vai voltar para os seus, e de Ruth, que vai perseverar com Noemi para Belém. Então é no meio do caminho que vai haver aquela decisão. O retorno ali de Noemi para Belém, levando a sua nora Ruth, e o retorno para Moabe, ali quando estavam nos limites das duas terras, tanto da terra de Israel como ali Moabe. É nesse lugar que Orfa volta para os seus e Ruth vai com Noemi. O terceiro tópico, declaração de Ruth. Aqui a gente vai ver que
nesse tópico que Ruth ela vai fazer uma declaração, assim como Raabe faz lá no capítulo 2 de Josué. Conhecendo Deus sobre todas as coisas, temendo o nome de Deus. E quando a gente fala de Ruth, a gente precisa também lembrar que Orfa também ela se convertera. Ela era uma pessoa convertida, mas Orfa, ela amava mais Moabe do que Deus. Ruth aqui, a gente vai ver que Ruth ela amava, passou a amar mais Deus do que Moabe. Então ela deixou Moabe de lado e foi para Belém e servir a Deus. Então a gente precisa fazer essa distinção. Então quando a gente fala da declaração de Ruth, quando Ruth diz que o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, a gente percebe que ela era uma pessoa convicta, era uma pessoa convertida, era uma pessoa que entendia que a sua vida não era mais a mesma, que a sua vida agora era a vida de uma pessoa que temia ao Deus de Israel. E isso a gente aprende através da sua declaração, através da declaração de fé que ela declara, tanto em ser a companheira de Noemi, como também de ser serva do Deus Altíssimo. Então a gente também tem que dar uma pincelada acerca dessa declaração. Agora, a gente também precisa entender por que Ruth chega, vamos dizer, nesse ponto de fazer uma declaração tão linda como essa. É porque ela aprendeu bem. É porque quando ela era casada com um dos filhos de Noemi, eu acredito que nas reuniões ali da família, o esposo dela, filho de Noemi, o seu sogro, todos eles tinham oportunidades ali de conversar, e ali eles começavam a relatar os milagres que Deus fizera para levar o seu povo à terra prometida. Começa a falar sobre a abertura do grande mar vermelho, os 40 anos no deserto, Deus providenciando o bem para o seu povo. Então tudo isso ela foi ouvindo a palavra de Deus, e isso foi gerando fé. Então por isso que nós, como cristãos, como professores, nós precisamos sempre na nossa sala de aula continuar ensinando a palavra de Deus, porque ela vai gerar fruto, ela vai germinar no coração de uma boa terra. Então tem muitas pessoas que às vezes precisam ouvir só a palavra de Deus para crer. Apenas um pouquinho ela já vai semear, porque o seu coração é uma terra boa. Então a gente precisa entender que nós precisamos perseverar ensinando a palavra de Deus, assim como Ruth ouvira vamos dizer que dos seus parentes. Vamos agora passar para o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre a chegada em Belém. Aqui a gente vai falar com base do versículo 19 ao 22. O primeiro, a recepção em Belém. Aqui é onde a gente comentou a nível de introdução que Noemi ela vai chegar, vai ser recepcionada pelas pessoas ali de Belém, onde vão conhecer que ela volta, só que ela, quando ela sai, há 10 anos passados, ela sai com o seu esposo e com seus 2 filhos. Agora ela volta, pobre, viúva, amargurada, mas traz consigo a sua nora. E aí o povo vão conhecer e vão dizer, olha, é Noemi. É onde ela vai dizer, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus tem trazido juízo sobre mim. Esse era o pensamento dela. Aí depois que, no final do livro, a gente já vai ver que Noemi ela voltou à sua visão, para as coisas de Deus, para Deus. Ela deixou de lado essa desilusão de que Deus havia abandonado. Segundo tópico, a reação amarga de Noemi. Aqui nesse tópico, a gente vai ver que a nossa comentarista ela vai, de uma forma direta, esclarecer para nós acerca dessa reação que Noemi demonstra diante ali daquela recepção dos moradores de Belém. É onde a gente vai ver que ela vai falar para cada uma daquelas pessoas que naquele momento, naquelas circunstâncias ali que ela se encontrava, ela se sentia alguém desamparada, ela se sentia alguém amargurada, porque ela viu a crise se instalar dentro da sua casa
E eles, querendo fugir da crise, saíram de Belém, emigrando para Moabe, e lá encontraram coisa pior, que foi a morte. E ali ela volta desiludida. Ela volta se sentindo que tinha pecado diante de Deus e que estava devendo, e aquilo tinha sido como uma punição para a sua vida. Mas ela não entendia o projeto maior que estava por trás disso, que era Deus dar-lhe a ela a honra dela fazer parte desse projeto, dela trazer para Belém. Ela não entendia que ela era um instrumento de Deus, que foi buscar Ruth lá em Moabe para trazer para Belém, para essa sim fazer parte da genealogia de Davi, da genealogia do próprio Cristo, da tribo de Judá. Então vamos passar para o último tópico, que fala sobre a época de colheita. Nesse tópico a gente vai ver que o final da história, né, da chegada de Noemi, da volta de Noemi para Belém, é num período de colheita, é no período onde está sendo ceifado, né, todas as plantações. Então a gente vai ver isso com mais precisão na aula que vem, né, no capítulo 2, de uma forma expositiva. A gente vai ver que esse período, que essa época, ela foi abundante. Foi um ponto onde tanto Ruth como Noemi foi abençoada. Por chegar em um período desse, é onde ela vai ter a oportunidade, né, de ser conhecida e de conhecer Boaz. E é um cenário que a gente precisa entender que foi Deus que preparou, né? Que tudo estava no controle de Deus. Foi Deus quem preparou para que tudo acontecesse na época da colheita. Então a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós passamos por todo tipo de fase. Tem fase que é da plantação, tem fase que é do crescimento, mas também tem fase que é da colheita. Assim como Ruth e Noemi chegaram em Belém nessa fase da colheita, no sentido literal, mas também no sentido espiritual, porque é onde Ruth vai ser unida à linhagem real do Messias. É onde Noemi ela vai tomar, né, de volta tudo aquilo que ela tinha direito, por ser uma belemita, Efrata, por ter sido esposa de Elimeleque. Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus, e que Deus abençoe.